Chuvas de fogo, colisões planetárias, nuvens tóxicas, gelo em toda a superfície, mares de lavas, enfim, catástrofes em níveis inimagináveis para os padrões humanos. Em seus quase 4,6 bilhões de anos, a Terra sofreu muito para chegar ao que é hoje. Foram diversas ocorrências catastróficas, sendo que boa parte delas castigou severamente o planeta e, inevitavelmente, contribuiu para moldar não só a geografia, como também propiciar a existência da humanidade. Que eventos foram estes? Eles podem ocorrer novamente? A própria formação do planeta não foi nada pacífica. Pelo contrário, a Terra nasceu de um verdadeiro caos ocorrido no universo. Segundo a ciência, a Terra é resultante do processo de formação do Sistema Solar. A teoria mais amplamente aceita sobre a formação do planeta é conhecida como a teoria da acreção planetária. Eu explico. Acreção é o nome que se dá ao acúmulo e à condensação de milhares de detritos que vão aumentando não só de tamanho, como também gerando gravidade e atraindo mais elementos, passando pela fase de protoplaneta até chegar a uma estrutura planetária. Bom, acredita-se que durante a fase final de sua formação, um grande impacto ocorreu entre a Terra embrionária e um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia. Esse evento, que foi o primeiro e talvez o maior acidente catastrófico já ocorrido no planeta depois de formado, e que é conhecido como o Grande Impacto, resultou na ejeção de material da Terra para o espaço, que eventualmente se consolidou para formar a Lua. Essa é uma hipótese bastante curiosa, uma vez que Theia nunca pôde ter sua existência comprovada. Pode ter sido um objeto de enorme proporção, quem sabe, ou mesmo um pequeno planeta, que também estava em fase final de formação e praticamente na mesma órbita. A teoria diz que, ao se colidir com a Terra, a parte interna do objeto penetrou o centro do nosso planeta, originando o seu núcleo. Os enormes detritos restantes desta colisão foram lançados ao redor e, por um longo período, a Terra deve ter possuído anéis que gradativamente foram se consolidando até formar a Lua. Estima-se que cerca de 150 milhões de anos após o esfriamento da Terra, algo sem precedentes e de razões desconhecidas ocorreu. A maior chuva de asteroides e meteoros que o planeta já sofreu. Na verdade, várias hipóteses já foram lançadas, porém, a mais aceita é que isso tenha sido resultado de instabilidades nas órbitas dos gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Este evento foi batizado pelos astrônomos de intenso bombardeio tardio, uma vez que aconteceu depois que o planeta já estava começando a se desenvolver. Mas não pense que foram somente algumas centenas de objetos caindo sobre o planeta durante um dia inteiro. Foram trilhões de rochas espaciais, entre asteroides, meteoros e até pedaços de cometas, batendo violentamente contra a superfície terrestre durante milhares de anos. De acordo com os cientistas, os bombardeios não ocorreram em uma só tacada, e sim em várias etapas, algumas mais violentas que outras. Os cientistas acreditam que as melhores evidências desta época estão registradas na Lua, as milhares de crateras que ela apresenta. Se você nunca ouviu falar na expressão Terra Bola de Neve, não se assuste. É simples de entender. Foi uma época em que o planeta passou por muito, mas muito frio. Um frio extremo e literalmente congelante. Assim como ocorreu na era dos bombardeios tardios, não foi somente uma vez que a Terra congelou. E não estou me referindo à era do gelo, entre 115 mil e 11 mil anos atrás, em que parte do planeta ainda continha terra firme.
A hipótese sugere que o planeta esteve completamente coberto de gelo durante o período criogeniano, entre 790 a 635 milhões de anos atrás. O gelo que se acumulou durante vários milhares de anos não teria demorado mais que 1 milhão de anos para derreter. Essa hipótese foi desenvolvida para explicar os depósitos glaciares encontrados em latitudes tropicais na época, como também nas regiões equatoriais e outras características enigmáticas do registro geológico do criogeniano. A hipótese também propõe que a Terra bola de neve teve um papel importante na evolução da vida, pois teria provocado uma explosão de diversidade biológica após o degelo. A hipótese da Terra bola de neve também é baseada em modelos climáticos que simulam as condições necessárias para o congelamento e o degelo global. Segundo esses modelos, o congelamento teria sido causado por uma redução da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que teria diminuído o efeito estufa e resfriado o planeta. O degelo ocorreu devido ao mesmo CO2, só que agora não pela falta, mas pelo excesso deste gás na atmosfera, uma vez que as atividades vulcânicas voltaram a liberar dióxido de carbono no ar, o que, consequentemente, aumentou o efeito estufa e reaqueceu o planeta. Estima-se que o planeta já passou por mais de um evento que culminou em extinção em massa. A mais misteriosa delas ocorreu no Ordoviciano, por volta de 450 milhões de anos atrás, ainda na Era Paleozoica. Esta foi uma época em que o planeta passou por grandes transformações, tanto em sua estrutura continental, como também em sua biodiversidade. E sim, mais uma vez, sofreu absurdamente. Apesar das pistas serem muito sutis, devido ao tempo em que a catástrofe ocorreu, alguns estudiosos acreditam que a Terra foi banhada com emissões de raios gama em algum momento daquela época. Os raios gama cósmicos são provenientes de uma estrela que, quando explode, gera uma gigantesca emissão bidirecional desse tipo de radiação, que passa a viajar pelo espaço à velocidade da luz e a atingir tudo que estiver em seu caminho. Se hoje em dia um único disparo de raios gama atingisse a Terra, cerca de 1/3 da camada de ozônio seria destruída e os seres vivos ficariam expostos a doses letais de radiação e também aos piores efeitos imaginários dos raios UV, uma vez que não haveria mais boa parte da camada que nos protege dos raios nocivos. Além do mais, as moléculas de nitrogênio e oxigênio presentes em nossa atmosfera seriam quebradas pela radiação gama, causando outro efeito super danoso para o planeta. E seria outra era do gelo. Os cientistas não sabem se isso realmente aconteceu, mas a suposição vem do fato de que aquele evento extinguiu principalmente os seres vivos da superfície, como também os animais marinhos, que mantinham maior contato com o Sol. Tais características, segundo os estudiosos, sugerem que os raios UV e outras radiações possam ter castigado o planeta Terra e causado as extinções massivas. No entanto, há também outra hipótese sobre o fim do Ordoviciano, que é a da onda de choque. Ainda considerada superficial, essa ideia se baseia no fato de que a cada 64 milhões de anos, a Terra é atingida por raios cósmicos provenientes de um fluxo de gás intergaláctico, pelo qual as galáxias cruzam, uma vez que elas não são estacionárias, ou seja, não ficam paradas. Aliás, nada no cosmos fica parado. Outra famosa extinção no meio científico é a que marcou a passagem do Cretáceo para o Terciário. Conhecida como extinção KT, ela teria ocorrido há cerca de 65 milhões de anos e foi causada pela queda de um asteroide em Chicxulub, na região de Yucatán, no México.
Este evento, que deixou sua marca na região insular onde o asteroide bateu, extinguiu os dinossauros e outras espécies, ao mesmo tempo que colaborou para o surgimento e para a evolução dos mamíferos. Mas um asteroide só, seria capaz de extinguir toda a vida na Terra? Evidentemente, não. Como no caso de Chicxulub, nome dado ao asteroide em homenagem ao local da queda, ele desencadeou uma série de outros eventos cataclísmicos simultâneos. Explosões vulcânicas gigantescas, terremotos e maremotos aconteciam em boa parte do planeta. Além do mais, nuvens tóxicas tomaram praticamente toda a atmosfera, sufocando os seres vivos que sobravam. Felizmente, nem todos. A prova disso é que a vida, de certa forma, evoluiu. Quer mais conteúdos assim? Gostou do assunto? Comente aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau!